Olá, aqui é o Edson Bandeira, trago para você mais um vídeo aí sobre ensino religioso, BNCC, e como eu tenho falado nos outros vídeos, a ideia desses vídeos é ajudar os professores aí de ensino religioso, darem uma aula mais atrativa, ter uma sequência também de aula, montar o seu plano de aula. Conforme você vai assistindo os vídeos, você pode ir montando também o seu plano de aula. Tem muita gente que está reclamando que não tem material, não tem livro de ensino religioso, procura, não acha o material adequado. Então esses vídeos vão ajudar você a montar aí um plano de aula bem legal, tá ok? Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre diálogo interreligioso e ecumenismo. Aí, como eu chamo, usando o meu livro, Religião Sem Chateação como base, aqui no caso é a unidade 3, diálogo interreligioso e ecumenismo. Claro que a ideia do vídeo é só, como eu te falei, é só para você ter uma sequência de temas. Não necessariamente um vídeo é uma aula inteira, ou duas ou três, aí vai depender da sua turma, vai depender do que você quer acrescentar aquele tema. Geralmente, um vídeo pode ser aí 2 aulas, né? Acho que na base seriam 2 aulas, mas aí fica a seu critério, tá ok? Obviamente, aqui nós estamos tratando 2 temas, então aqui com certeza não tem como ser uma aula, no mínimo serão 2. Então, aí eu coloquei um texto aqui, diálogo interreligioso e ecumenismo. Ao contrário de que muitas pessoas imaginam, o ecumenismo e o diálogo interreligioso não são a mesma coisa. Ambas têm as suas particularidades, e entender o que significa cada uma dessas expressões e suas diferenças é o objetivo dessa unidade. Sabemos que é muito mais fácil respeitar o que entendemos, mesmo que parcialmente. Digo isso para frisar que a proposta dessa unidade não é se aprofundar nesse tema, mas sim dar um rápido esclarecimento sobre o assunto. Beleza? Então é claro que nem você na sua aula você vai se aprofundar muito no assunto, senão daria muitas aulas, ficariam aulas muito maçantes, aí, ainda mais para quem está trabalhando com criança pequena, adolescente, ficariam aulas muito maçantes. A ideia é dar um panorama muito básico do que é cada uma dessas coisas. Então vamos começar com ecumenismo. De acordo com o dicionário, essa palavra tem 2 significados. Movimento nas igrejas cristãs que prega a paz mundial e mais esforço na divulgação do Evangelho. Então, uma das ideias do que é ecumenismo seria um movimento, igrejas cristãs, ou seja, igrejas que acreditam em Cristo, né, um movimento dentro do cristianismo para uma busca por uma paz. Aí a gente observa muito isso em missa ecumênica de bairro, essa coisa. Às vezes morre uma pessoa muito influente num determinado bairro, às vezes um político, um artista, e você tem lá, às vezes, um padre junto com um pastor, eles dividem aquele momento ali. Então, esse tipo de coisa é dentro do cristianismo. Então, e aí, outra ideia que se tem do ecumenismo é um movimento que prega a união de todas as igrejas cristãs. Aí não é algo para uma situação específica, uma missa, um sepultamento, um evento a favor da paz. Aí já é uma união. Pega as igrejas todas do bairro, a igreja católica com a igreja evangélica não sei de onde, com a igreja batista, junta todas essas igrejas aí e se cria um movimento e se faz aí algumas propostas ecumênicas. Então essa é uma segunda ideia. Isso infelizmente não funciona. Principalmente não funciona no Brasil. Na verdade, nem as igrejas evangélicas conseguem se unir no Brasil. Então, isso não funciona. Então, talvez seja melhor para você trabalhar o primeiro ponto, que é um movimento nas igrejas cristãs que prega a paz mundial e mais esforço na divulgação do Evangelho. Talvez seja melhor para se trabalhar. Né? Porque a divulgação do Evangelho, toda igreja ou todo movimento cristão, ele é cristão porque crê em Cristo, como eu conheço Cristo, pela divulgação do Evangelho. Então seria aí melhor de você trabalhar, tá ok? E aí deixa outro aspecto para uma situação mais à frente, aí até se acontecer algo que um momento venha dar vazão para isso, né? Então vamos lá. Aí eu coloquei um texto aqui que você pode colocar esse texto inteiro aí se você quiser, pode me pedir depois por e-mail ou nas minhas redes sociais. Inclusive curte aí esse vídeo, né? Comenta, compartilha para ajudar o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, vai dar uma força. Então, para muitos, ecumenismo é apenas uma reunião de determinadas igrejas cristãs que se toleram em alguns pontos da fé. Ou seja, claro que ninguém vai concordar em tudo, mas a maioria dos pontos, você crê
que Jesus Cristo morreu para salvar os pecados? Creio. Você crê que ele ressuscitou ao terceiro dia? Creio. Então esses dois pontos aí já tá bom. Esses pontos são pontos centrais da fé. Então essas igrejas que creem nesses pontos, elas se unem. Para outros, o ecumenismo é de fato um bonito ideal, mas que nunca será alcançado. Então, realmente, a gente parando para pensar de uma maneira mais fria, realmente esse ideal do ecumenismo é um pouco difícil realmente de ser alcançado, porque, como eu disse, nem as igrejas evangélicas às vezes falam a mesma língua, que dirá a igreja católica falar a mesma língua da pentecostal com a outra neopentecostal do repré com a católica. É muito difícil isso acontecer. Então, aí vamos lá. Porém, muito mais que a reunião de igrejas, e bem mais que um mero ideal, o ecumenismo é a concretização da prática cristã alicerçada no amor, aquele sentimento que nunca falha. Eu até deixei um versículo, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, que se a sua escola permitir, você pode ler em sala de aula. Se não permitir, fica apenas para você analisar e dar profundidade ao texto. Então, ou seja, a ideia principal do ecumenismo é essa concretização desse amor cristão. Se eu falo do amor de Cristo dentro da igreja X, a igreja Y também, a igreja W também, ou seja, todos nós falamos desse amor de Cristo. Então, vamos se unir e levar esse amor adiante, ajudando um bairro carente. Aí nós estamos aí época de enchente, né? São às vezes bairros ou até praticamente cidades inteiras destruídas pela enchente. Então por que a gente não vê essas igrejas se juntando e ajudando? Mas uma igreja doa um negócio, uma outra faz um trabalho aqui, outra faz um trabalho ali. Então seria muito bonito se essa prática do ecumenismo ela ajudasse essas pessoas necessitadas. Tá ok? E diálogo interreligioso. Enquanto o ecumenismo diz respeito ao diálogo entre igrejas cristãs, o diálogo interreligioso busca uma relação de diálogo e respeito entre religiões e grupos religiosos. Agora você sai só do meio cristão, você traz outros grupos. Essa busca tem como base a conhecida regra de ouro, ou a chamada ética da reciprocidade, presente em quase todas as religiões, como imperativo moral. Ou seja, faça aos outros o que gostaria que fosse feito a você, e não faça aos outros o que você não gostaria que fosse feito a você. Esse diálogo interreligioso a gente vê muito, por exemplo, reuniões da ONU. Você tem lá um representante, né, de um país que predomina uma religião e o outro de outro país que predomina outra religião totalmente contrária àquela ali. Então, um agente da ONU ele faz aquele intercâmbio ali, e depois ele começa a ser um mediador daquele diálogo, para que aquilo haja um entendimento e aquelas duas partes elas venham a se respeitar. Isso é diálogo interreligioso, não é juntar todo mundo. É eu entender o seu ponto de vista e você entender o meu, a gente se respeitar e a gente ter um diálogo, quebrando aquele mito que religião não se discute. Religião se discute, mas não é discutir como sinônimo de brigar. É discutir no âmbito de conversar e aprender a prática religiosa e respeitar a prática religiosa do outro. Beleza? Para encerrar, para o vídeo não ficar muito longo, eu deixei aqui um grifo meu. Os chamados cultos ecumênicos são raros. Acontecem na maioria das vezes organizados por católicos em momentos de ação de bairro contra a violência ou homenagem a personalidades artísticas ou políticas. Essa visão ela é mais voltada dentro do catolicismo. As igrejas evangélicas elas não costumam tender para esse tipo de coisa. A igreja evangélica às vezes se fecha muito no seu mundinho e não abre. Então, fala, Luana. Minha esposa falou alguma coisa? Fala, Luana. Nada? Então a gente vê essa prática mais aí dentro das igrejas católicas, e às vezes essas práticas são muito boas para um bairro ou até mesmo para uma cidade. Beleza? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu falei, é só uma palhinha aí para você ter uma ideia. Quiser mais informações, quiser uma ajuda, fala comigo através das minhas redes sociais, que eu terei prazer em te ajudar e não cobrarei por isso. Grande abraço, até o próximo vídeo.